Olá, pessoal, tudo bem? Dando sequência às nossas aulas, né, ao nosso programa de capacitação do CBQ, hoje vamos ter a aula de quiropraxia na dor lombar. Eu acredito que seja uma área de interesse de todos, né, ou da grande maioria, haja visto o grande número de problemas na coluna, principalmente coluna lombar, né, que nós temos encontrado aí no mundo todo, não sendo diferente no Brasil e por ser uma área de ampla atuação, e aonde o fisioterapeuta que ele trabalha com as mãos, né, o quiropraxista, ele tem um papel fundamental. Então, lembrando que essa aula ela é gratuita e com certificado, basta que você faça a sua inscrição dessas aulas gratuitas no nosso site, né, www.cbqfisio.com.br. Eu faço aqui o convite, se inscreva no nosso canal do YouTube, tem muita coisa bacana e a gente tem trabalhado para ofertar cada vez mais, tá? Então, gostaria de me apresentar, antes de mais nada. Meu nome é Marcelo Massaúde, fisioterapeuta, tenho mestrado em Ciências da Saúde, sou especialista reconhecido pelo COFITO em quiropraxia e em fisiotraumato-ortopédica. Já fui especialista em osteopatia, mas o COFITO reconhece até duas especialidades, e a partir da hora que eu fiz a prova para ortopedia, eu dei baixa da minha especialidade em osteopatia, tá? Possuo especialização em dor, tenho as pós-graduações em osteopatia, em saúde do idoso, em traumato-ortopedia. Estou agora cursando uma pós na área de esportiva. Sou diretor e professor do CBQ e atualmente estou à frente da FQ, Associação dos Fisioterapeutas Quiropraxistas, que é a associação que representa atualmente, né, a nossa especialidade junto ao COFITA, uma associação científica que luta pelo interesse dos fisioterapeutas que atuam na área de quiropraxia, seja você especialista ou não, que tiver interesse, tá? Eu deixo aqui o convite. E também em defesa da população, porque quiropraxia segura somente na mão de fisioterapeutas. Então, iniciando, eu gostaria de trazer, né, essa iniciativa, a GBD, que desde 1990, ela acompanha alguns dados e uma coisa que chama muita atenção, né? Ela sai na revista The Lancet, um dos mais respeitados jornais, né, científicos do mundo, e ela traz aqui algumas informações, né, que é importante para a gente. Então, a dor lombar é a principal causa de incapacidade em todo o mundo, em mais de 160 países, incluindo o Brasil. Desde 1990, né, essa iniciativa, a GBD, investiga 286 causas de morte, 369 doenças e lesões. Eles investigam fatores de risco em 104 países. E desde o início dessa pesquisa, a dor lombar ela está em primeiro lugar em anos vividos com incapacidade. E de 1990 até hoje, aumentou 69,4% a incapacidade, principalmente por doenças crônicas não transmissíveis, dentre elas, né, as, as lesões musculoesqueléticas, os problemas musculoesqueléticos, e em primeiro lugar está a dor lombar. E ainda tem um levantamento que hoje cerca de 1,7 bilhões de pessoas no mundo vivem com alguma lesão, algum distúrbio musculoesquelético. Tá? Então, esses são alguns dados que a gente extrai. E quando eu olho, né, eles fazem ainda um estudo do que vai acontecer. Né? Então, em 2050, eles acreditam que vai aumentar ainda 36,4% dos casos de dor e lombar. Né? Em 2020, nós tínhamos 619 milhões de pessoas sofrendo com dor lombar no mundo. Até 2050, projeta-se que 843 milhões vão sofrer com essa dor lombar. E os fatores de risco, segundo eles, então existem os fatores ergonômicos, obesidade, tabagismo, né? Nós não podemos deixar de citar os problemas psicossociais, que são muito importantes, principalmente naquela crise aguda, né? Hoje nós temos estudos mostrando que os fatores psicossociais são mais importantes do que os fatores físicos quando se tem
a primeira crise de dor, tanto lombar quanto a cervical, né? E ela afeta, de uma maneira geral, a população que está na sua fase mais produtiva, tá? E a idade máxima afetada é 85 anos. Então a gente tem ali um começo da dor no início da vida adulta, final da adolescência, início dessa vida adulta, e ela vai apresentar ali um platô, mais ou menos dos 25 aos 55, 60 anos, e ela vai diminuindo depois. Então a idade máxima afetada por esses estudos são 85 anos. Ela acomete mais mulheres do que homens em todas as faixas etárias, tá? E aonde vai ocorrer maior incidência, né, nesse estudo do que vem acontecer, vai ser na Europa Central, né, na Europa Central, perdão, tá? Na Europa Oriental e Austrália e Ásia. E ele vai ser impulsionado principalmente pelo crescimento da população nessas regiões. Então, se a gente olhar essa imagem, ela mostra que ao longo dos anos, os problemas musculoesqueléticos eles vêm crescendo, diferente dos problemas circulatórios e respiratórios, que ou tiveram uma ligeira queda, ou eles se manteram estáveis. Isso aqui é o gráfico, ó, mostrando a incidência, né, desses problemas. Em 1990, a dor lombar estava em nono, depois a dor lombar subiu para quinto, e em 2017 em terceiro lugar para as incidências, né, para a quantidade desses casos. E se a gente levar em consideração, então, os anos vividos com incapacidade, nós temos em primeiro lugar, né, assim, e dificilmente a gente vai ter algo que mude nos próximos anos, a dor lombar como sendo a principal causa de incapacidade. Em todo mundo, não sendo diferente no Brasil. Aqui outro estudo mostrando, né, uma outra tabela desse mesmo estudo mostrando a dor lombar. E olha só o que que a gente encontra, né, quando a gente leva em consideração essa incapacidade. Em primeiro lugar, dor lombar, depois depressão e depois outros problemas musculoesqueléticos. Então, os problemas musculoesqueléticos crônicos, eles estão em primeiro lugar quando a gente leva em consideração anos vividos com incapacidade. Isso porque dificilmente alguém vai morrer, alguém vai vir a óbito, por exemplo, por um problema de dor lombar. A não ser em casos que são raros, como câncer, infecção, a dor lombar ela não mata, mas ela é altamente incapacitante quando não recebe um tratamento adequado. Então, o que que vai acontecer? Nesses casos, essas pessoas vão passar vários e vários anos convivendo com incapacidade física. Então, o que que leva a mais doenças, né? O que que leva a mais deficiência? Então, a dor lombar, ó, do outro estudo, 2007, em 2017, está em primeiro lugar, depois cefaleias, né? Então, aqui nós temos outros estudos com anos vividos com incapacidade. Só para a gente contextualizar o tamanho desse impacto, isso aqui foi em 2020, isso foi os benefícios pagos, né, por afastamentos ao trabalho. Lembrando que em 2020 a gente estava numa pandemia, né? Então, olha quem está em primeiro lugar: hérnia de disco, dor nas costas. Segundo lugar, síndrome do hemanguito rotador, que é dor nos ombros. Terceiro lugar, Covid. Então, a Covid só estava em terceiro lugar. E ainda quarto, lesão na região lombar. Quinto, lombalgia ciática, ou seja, é, em primeiro lugar, disparado esses problemas lombares. Ah, mas o porquê que tem aqui hérnia, lesão na região lombar e ciática? Porque são essas codificações através da CID, né? Então, a codificação, ela dá essa diferença, mas se a gente somar o primeiro, o quarto e o quinto lugar, são problemas relacionados à coluna lombar. Esse problema é tão grave que a IASP, a Associação Internacional para o Estudo da Dor, todo ano ela promove campanhas. Essas campanhas são educativas, né? Essas campanhas elas têm é o objetivo de chamar a atenção para determinado tema e principalmente para afastar a distância entre o que a ciência mostra e o que é feito na prática clínica. Existe uma grande diferença hoje do que a ciência aponta do que deve ser feito
e que realmente é feito pelos profissionais. Então, essas campanhas, elas têm esse objetivo, de levar essas informações aos profissionais para que a ciência melhore a prática clínica. E em 2021 foi considerado o ano global da dor nas costas. Haja visto o tamanho desse problema, né? Então, uma comissão da Associação Internacional para o Estudo da Dor, eles promovem campanhas, né? Então, a importância que se deu justamente pelo fato da dor lombar ser tão incapacitante e ainda o tratamento ser tão ineficiente. Infelizmente, a gente precisa dizer isso. E uma das causas é a distância que existe entre o que a ciência fala que funciona e o que é feito na prática clínica. E dor lombar tem cura? Vamos ver essa imagem aqui. Isso aqui é um estudo que mostra que 60% dos pacientes com dor lombar aguda, né, eles vão melhorar de 6 semanas até o terceiro mês, tá? E os 40%? Um outro estudo, ó, da a doutora Lucila Costa, acompanhou os 40% que não melhoraram e eles chegaram, né, os autores chegaram à conclusão que 40% dos pacientes crônicos melhoram em até um ano, com a melhora da dor, melhora da incapacidade e a melhora completa. Então, 40% daqueles 40% que se tornaram crônicos vão melhorar em até um ano. E uma coisa que nós temos que ter muita atenção é que hoje estima-se que 80% dos recursos gastos com saúde são com aqueles 20% dos pacientes que se tornaram crônicos, tanto em desordem musculoesqueléticas, quanto respiratório, circulatório, ou seja, o maior montante dos tratamentos, o maior montante dos recursos gastos em tratamento de saúde são com pacientes crônicos. Então, a gente precisa muito atuar para que esses pacientes agudos, né, esse percentual de 60%, ele possa aumentar. E quando ele cair nessa parte crônica, seguirmos, né, essas recomendações para que a gente possa aumentar e que não fique somente nos 40%. E o quanto custa? Né? É um trabalho que ele não é tão novo, mas é um trabalho que chama muita atenção por algumas coisas. Então, ele estima que no Reino Unido se gaste aproximadamente 18 bilhões de libras esterlinas com o tratamento da dor lombar. Na Austrália, 12 bilhões de dólares australianos. E nos Estados Unidos, um valor de até 100 bilhões de dólares com dor lombar. Então, é um custo muito alto. Então, o custo estimado em 2014 foi de 874 bilhões e é um valor superior ao tratamento do câncer, doença cardíaca e diabetes juntos. Então, é muito dinheiro gasto com o tratamento da dor lombar. No Brasil, a prevalência dessa dor, da dor que é crônica, principalmente dor e a lombar, varia de 26% a 40% de toda a população. O custo com a dor crônica no sistema de saúde, que não foi o SUS, né, no sistema de saúde privado no Brasil, foi de 3,4 bilhões entre 2015 e 2017, tá? O custo em cada um dos pacientes, cerca de 11 mil reais por ano. Então, é um custo muito alto. E isso no sistema particular, né? O custo direto que ele é relacionado ao manejo da dor na coluna no SUS de 2010 a 2019 são de 2,3 bilhões e 55% desse valor gasto com internação. Então, algumas coisas a gente precisa repensar. Se a gente olhar o valor gasto e no início da nossa aula mostrando que os problemas musculoesqueléticos eles têm aumentado, o valor gasto e a projeção de piora, alguma coisa está sendo feita de forma muito errada, né? Então, o sistema único, né? Só o valor gasto com a Previdência Social em 2007 chegou a cerca de 12 milhões de reais. O Brasil gasta 500 milhões de reais por ano com tratamento de dor lombar. Cerca de 40% de toda a população, né, de 26 a 40%, sofre com dor crônica. Então, alguma coisa tem que ser feito nessa abordagem.
E se gasta tanto e se resolve pouco, por quê? Porque nós temos má utilização dos recursos. Isso aqui é um estudo que levou em consideração os valores gastos de 1994 a 2004. E olha só, de 2004 para cá, eu tenho certeza que aumentou muito. Eu não tenho os dados aqui em outro estudo para que a gente possa contextualizar, mas eu tenho certeza que ainda é pior do que isso. Então, os valores gastos com exame de imagem aumentou 307%. Os valores gastos com infiltrações, bloqueios, aumentou 629%. Os valores gastos com medicação aumentou 423%. E os valores gastos com cirurgia na coluna aumentou 220%. Tem outros estudos mostrando que nos últimos 10 anos aumentou 540% a cirurgia de coluna. E ainda assim, lembrando daquele começo da aula, os problemas musculoesqueléticos estão aumentando. A dor, a incidência de dor lombar está aumentando. A projeção é que aumente ainda mais. Então, nós estamos fazendo alguma coisa muito errada. E isso foi a conclusão de uma série de artigos que saiu em 2018 na revista The Lancet. E é uma coisa muito interessante, né? Porque foi a primeira vez aonde aonde um periódico científico, né, essas informações saíram numa mídia de forma geral, porque normalmente os resultados de uma pesquisa científica eles ficam restritos ao grupo que é ativo, né, que tem uma busca ativa em ver essas informações. Mas desta vez a revista The Lancet, esse resultado ele extrapolou, né, a informação científica. Então ele foi para a mídia de uma forma geral. Então, essa série de 3 artigos chegou à conclusão que os pacientes estão recebendo tratamento errado. É por isso que se gasta tanto e é por isso que não se resolve o problema e pior, que a projeção é aumentar ainda mais. Então, aonde é mau gasto? Nós vimos que aumentou o problema com a cirurgia. Por exemplo, se fazer uma cirurgia na coluna, aumenta em até 3 vezes a chance de precisar de uma outra cirurgia. Um outro estudo, né, mostrando que apenas 14% das cirurgias de coluna se mostraram superior ao placebo. Imagina, 14%. Isso é inferior do que um cara e coroa. Jogar uma moeda para cima é 50%. Então, a cirurgia de coluna, apenas 14% é melhor do que o placebo. Isso em casos crônicos. E não é diferente nas dores crônicas de outras desordens musculoesqueléticas. É, outro tipo de tratamento, procedimento que é feito, por exemplo, a radiofrequência, né? A denervação por radiofrequência. O estudo mostrou, né, que ele não apoia a realização de radiofrequência para o tratamento de dor lombar crônica. E nós, fisioterapeutas, seguimos as diretrizes clínicas, porque é muito fácil falar que os outros profissionais não seguem as diretrizes clínicas. E hoje é muito fácil, né? Um paciente, 55% desse valor que nós vimos, ele é, aqui no Brasil é gasto com internação, é muito comum a pessoa ter uma crise de dor lombar, chegar até um serviço de emergência, ser internado, faz exame, é medicado em excesso, é orientado a ficar em repouso e se vai para fazer uma cirurgia. Isso não está resolvendo. Mas e a gente? Vamos ver aqui um trabalho de 2019? Fisioterapeutas seguem práticas clínicas em todas as condições musculoesqueléticas. 81% usam técnicas sem recomendações. 44% usam técnicas não recomendadas. Para dor lombar, 72% usam técnicas sem recomendações e 44% técnicas não recomendadas. Então, nós, fisioterapeutas, enquanto você pegar um paciente com dor lombar e ficar fazendo ventosa, ozônio, eletroterapia, como exemplo, ultrassom, a gente está contribuindo para que esse número aumente, né? Então, nós não podemos ser apegados a um determinado recurso, a uma determinada técnica, por mais que a gente acredite que isso melhore ou não, porque a nossa visão é uma visão que ela é cega, né? É uma visão que ela é cega, é uma visão que ela tem um viés muito grande. Então a gente precisa seguir o que a ciência mostra, deixar de lado
né? Deixar de lado muitas vezes uma paixão por determinada técnica, por determinado recurso e começar a olhar ciência, aproximar a ciência da prática clínica. É uma das chances, né? É das possibilidades para a gente mudar o que está acontecendo. Então, nós, fisioterapeutas, temos culpa nesse número. E por que que nós falhamos tanto? Nós, fisioterapeutas e os profissionais da área de saúde de uma forma geral. Isso aqui, né, só para a gente ver, durante a faculdade a gente aprendeu, né, sobre a nossa educação, pelo menos da grande maioria de uma maneira geral, foi do modelo biomédico, modelo patoanatômico. É um modelo onde a gente olha a estrutura, ele é cartesiano, ou é corpo ou é mente. Ele é focado na doença, na lesão. Todas as vezes que tem dor, a gente obrigatoriamente tem que achar o local, a causa dessa dor, né? Ele não leva em consideração fatores psicológicos, sociais. Quem nunca, durante a faculdade, não ouviu um professor falando: a gente não tem que tratar a dor, a gente tem que tratar a causa. E aí eu te pergunto, e se não houver um único local de dor? E se não tiver uma causa? E se não tiver um tecido lesionado? Se não tiver uma doença, se não tiver uma lesão? Então a gente precisa repensar esse modelo biomédico. O diagnóstico, ou seja, o local onde se tem a lesão, ele é o mandatário para se tratar. É um modelo que a gente não pode levar em consideração no tratamento da dor na coluna. Por quê? Porque menos de 10%, por volta de 10%, sabe-se o verdadeiro local da dor. A maioria das dores na coluna são dores inespecíficas, então eu não conheço o local dessa lesão. Pode ser várias áreas, inclusive áreas distantes. Mesmo apresentando dor na coluna, pode ser que a causa esteja no processamento inadequado dessa dor no cérebro, né? A dor crônica, hoje nós temos o conhecimento, as pesquisas mostram que o processamento inadequado é o que causa dor em grande parte dessas pessoas. Então, não adianta você tratar o local onde ele aponta que tem a dor. Por exemplo, eu estou usando esse computador para dar aula. Eu aperto uma tecla, imagino que eu aperto aqui a tecla B, o processador do meu computador entende que é a tecla B. Em alguns casos de dor crônica, é como se eu apertasse a letra B e o computador e o processador entendesse que fosse a letra U, exemplo. Então, nós temos que mudar esse foco. Esse foco aonde eu conheço a estrutura, identifico a estrutura lesionada como sendo a causa da dor e trato, ela está inadequada. E olha só que coisa interessante, isso aqui é um trabalho, né, que ele mostra a quantidade de achados clínicos que nós temos na população assintomática. Então, eu não posso é, levar em consideração, eu não posso levar em consideração o que aparece em exame de imagem de cara. Eu preciso avaliar o paciente, eu preciso fazer uma boa anamnese, uma boa avaliação clínica, porque olha só, dependendo da idade que essa pessoa tem, ela tem grandes, 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 grandes chances, ó, de apresentar alguma lesão. E olha só aqui, é na população assintomática, tá? Isso, população que não tem dor, apresenta. Para você ter uma ideia, na minha faixa etária aqui, que estou entre 40% e 50%, olha a proporção de degeneração e discal que eu possa, que a população assintomática tem. E eu tenho hernia de disco. Não tenho dor o tempo todo. Raríssimas as vezes que eu tenho dor, mas se fizer o exame, a minha hérnia vai estar lá. E por quê? Esse modelo biomédico, né, esse modelo que nós pagar isso aqui. Esse modelo biomédico ele serve para lesão aguda, tá? Aonde a pessoa teve um problema, teve um trauma, se conhece o local do trauma, você trata. Ele é muito bom para isso. Mas para dor crônica, ele não é o, é o ideal. Porque o princípio fundamental desse modelo biomédico,
que existe uma relação entre a quantidade de dor e a intensidade da dor e a quantidade de lesão. Que se tem dor é porque tem lesão, né? Se a dor persiste é porque a estrutura não foi curada, ainda existe dano, e dor e nocicepção são a mesma coisa. A representação gráfica desse modelo é que quanto mais sintomas, mais lesão eu tenho. E esse modelo tem que parar, a gente tem que repensar esse modelo. Hoje nós temos que levar em consideração outro modelo chamado modelo biopsicossocial, que não é nada novo, né, de 1977. E ele não é focado na lesão, ele é focado na pessoa. E ele leva em consideração que existem fatores psicológicos, fatores sociais, além dos fatores físicos, né? Então, nós temos que ver a pessoa como um todo. E a interação desses fatores quando a gente aborda esses pacientes com dor. E quanto mais crônico esse paciente, mais a gente precisa deixar de olhar fatores físicos e começar a olhar fatores sociais e fatores psicológicos, tá? E porque a dor é multidimensional. Vamos lembrar aqui, provavelmente durante a faculdade você aprendeu a fazer avaliação de dor, né? Então nós usamos ali a escala visual analógica de 0 a 10, qual a dor? E isso nem é escala visual analógica, né, numérica. Então a gente avalia intensidade da dor e local da dor. Então nós avaliamos uma única dimensão. E às vezes ainda pergunta essa dor é em queimação, é em pontada, é em facada, é ardência. Mas a gente precisa levar em consideração outras duas dimensões da dor. A dimensão afetiva, motivacional e avaliativa cognitiva. Então, emoções envolvidas com a dor, habilidade de lidar com a dor, fatores que aumentam ou aliviam a dor, o significado que a pessoa dá a essa dor, e em cima as dimensões, nessas duas, a gente começar a triar e a gente começar a trabalhar, principalmente um processo de educação. A gente mudar paradigmas, a gente mudar a crença, a gente mudar comportamentos do paciente frente à dor. Porque o paciente, você pode ter um paciente que ele apresenta muito fator físico, pouco fator psicológico e um fator social médio, ou muito fator social, ou muito fator psicológico. Então, a abordagem desses pacientes devem ser diferentes, focados naquilo, né, que está relacionado à dor. E às vezes o mesmo paciente chega em momentos diferentes. Ele pode chegar um dia com um fator físico muito grande, no outro dia um fator psicológico muito grande, aconteceu alguma coisa. Então, nós temos que ter a capacidade de identificar esses fatores, né, e de oferecer a melhor abordagem para esses pacientes. E a representação gráfica desse modelo é assim. Às vezes o paciente tem muito sintoma e pouca patologia, ou às vezes o paciente tem muita patologia e pouco sintoma. E a quiropraxia, né? Falamos um pouquinho sobre a dor lombar, sobre o modelo psicossocial e biomédico, mas a quiropraxia, onde ela pode ajudar? Para quem não conhece, a quiropraxia, né, ela foi desenvolvida por esse cara aí, Daniel David Palmer, que ele era um canadense que se mudou para os Estados Unidos. E ele foi um autodidata, ele foi agricultor, empresário, estudou espiritualismo, cura, alopatia, né? Ele era magnetoterapeuta, ele chegou a estudar hipnose, ele tinha como um dos tutores dele, ali o Paul Kessler, que era um magnetoterapeuta, que era de família de bone setters. Então, ele, aos 50 anos de idade, ele desenvolveu a quiropraxia. Logo depois, ele montou a sua escola e passou a ensinar, né? Então, esse era o consultório, né? É até um pouco assustador se a gente olhar. Esse era o consultório onde o Palmer atendia os seus pacientes com cura magnética. E se a gente olhar a estante, era alguém que tinha ali bastante interesse em leitura. Em 1895, né, no dia 18 de setembro, ele criou o seu método. Ele fez o primeiro ajuste. Ele não chamava de manipulação, ele chamava de ajuste. Ele criou um tratamento sem medicamentos, com o uso das mãos, e ele passou a acreditar que a causa das doenças era um desalinhamento das vértebras, que levava a um pinçamento dos nervos e que interferia no fluxo de energia vital. E ele deu um nome mais tarde, né? E esse nome foi dado de inteligência inata.
e a esse desalinhamento ele deu o nome de subluxação. Como que surgiu? Então, Harvey Lillard disse que em 1878 estava trabalhando em uma posição onde ele estava com a postura onde não estava legal, né? Estava numa repostura aonde ele sentiu algo estalar no seu pescoço. E ele disse que logo depois ele passou a ter uma perda auditiva, ele não estava ouvindo bem. Então, no dia 18 de setembro de 1895, ele contou isso a Palmer, né? Palmer avaliou aquele local onde ele disse que ouviu um estalo, encontrou uma nodulação e ele estava convencido que aquele nódulo seria porque uma vértebra havia saído do local e a perda auditiva dele é por causa disso. Então, o que Palmer fez? Palmer foi e posicionou os seus dedos, posicionou sua mão sobre aquele nódulo e deu um empurrão. É exatamente assim que está descrito na a literatura, que Palmer ajustou aquela vértebra, ele deu um empurrão, ouviu-se um estalo, né, a cavitação, e depois Lillard passou a recuperar a audição. E o nome quiropraxia foi dado por um amigo de Palmer, né, que é o reverendo Samuel Witt, que disse que quiropraxia, feito com as mãos. E em cima de todas as teorias que Palmer desenvolveu, seu filho desenvolveu, e outros autores, né, e outros nomes ligados à quiropraxia, era muito fundamentado em cima do conceito do vitalismo, de energia vital. Então, em 1895, quando Palmer criou a quiropraxia, ele acreditava que havia uma vértebra desalinhada, isso iria gerar a compressão dos nervos, iria interferir na inteligência inata e iria causar a doença. E o ajuste, ou seja, a manipulação, seria o tratamento. E o nome ajuste, ele disse que não foi algo ocasional, né? Que ele teve um foco, um objetivo e alcançou um resultado. E era diferente das outras técnicas, que é por causa disso, que não foi uma manipulação, foi um ajuste, ele reajustou, ele realinhou aquela vértebra. E hoje nós temos que levar em consideração categorias clínicas, né? Hoje a ciência mostra que aquilo que Palmer acreditava não é bem, né? Não é bem o que a gente não é bem assim, né? Então, sem nenhum demérito, em cima de todo o conhecimento que ele tinha, né? Lembrando, em 1895, não se tinha conhecimento de teoria das comportas, neuromatrix, conectoma, não tinha nada disso. Não, nós não tínhamos hoje todo o aparato científico para fazer uma boa investigação científica. Então, essa foi a explicação dele. E hoje nós temos que levar em consideração as categorias clínicas e oferecer um tratamento multimodal, que dentre eles pode ser a quiropraxia, pode ser a manipulação, né? Ao invés da gente acreditar que a manipulação ela vai restabelecer o fluxo de energia vital, nós temos hoje estudos muito com, é uma condução muito boa mostrando, né, que a abordagem, né, que a quiropraxia, a manipulação, ela atua em diferentes frentes. Ela atua a nível periférico, ela atua na liberação de algumas substâncias anti-inflamatórias, ela atua a nível de modulação da dor central, periférico, ela também tem respostas não específicas, como expectativa, placebo, ela trabalha a nível de diminuir a catastrofização, a cinesiofobia, liberação de opioides. Então, hoje a ciência mostra que a manipulação ela não vai reajustar a vértebra, ela não vai colocar a vértebra no lugar e melhorar o fluxo de energia vital. A manipulação ela é um start mecânico, né, para uma cascata de eventos neurofisiológicos que explicam o alívio da dor. E a manipulação hoje ela tem duas grandes indicações: alívio da dor e ganho de amplitude, né? Então, qualquer coisa que a gente faça além disso, a gente está extrapolando o que a ciência mostra. Então, e o principal que leva os nossos pacientes a buscarem tratamento é a dor, nós temos que. Hoje a ciência mostra que o alívio da dor está por três mecanismos, né? A teoria das comportas,
um controle inibitório difuso e o mais importante, o mecanismo inibitório descendente. Nós temos no nosso cérebro uma área chamada área de modulação descendente, que pode ser uma área de facilitação. É muito comum ter essa facilitação em pessoas que têm dor crônica, né? Então, o estímulo, quando ele chega, ele é ampliado, a pessoa sente muito mais dor, ou inibição, que é onde o estímulo, quando ele ascende pela medula e chega a essa parte, há uma diminuição da passagem desse estímulo, uma diminuição da percepção de dor. Então, hoje a ciência mostra que existem esses mecanismos a nível de modulação da dor. E para que é indicada a quiropraxia? Principalmente para dor, né? Ela vai melhorar o movimento, vai aumentar a circulação, a gente vai ter respostas reflexas neurofisiológicas imediatas, vai ter um relaxamento muscular. Hoje, os trabalhos mostram que a manipulação ela diminui aquele tônus, aquela resposta eferente, né? Então, tudo isso resulta no quê? No alívio da dor e ganho de amplitude. E existem contraindicações. E, e hoje o fisioterapeuta, como profissional de primeiro contato, ele tem a obrigação de entender sobre as contraindicações. Ele tem obrigação de identificar possíveis patologias clínicas, e que são graves e que necessitariam de uma investigação mais detalhada e de indicação médica. Então, aonde nós temos a tuberculose óssea, por exemplo, osteoporose, mielopatia, caldequina, tumor, isso não é indicação. Aliás, isso é contraindicação. São os pacientes, né, que não devem receber esse tratamento. Fratura, instabilidade, nós temos que avaliar, né, e, em primeiro lugar, a segurança do paciente. Um princípio de Hipócrates. Primeiro, antes de mais nada, não piore o seu paciente. Então, você aí que é fisioterapeuta tem a obrigação de identificar bandeiras vermelhas, né, para não agravar a situação do seu paciente. E resumindo, o que a ciência mostra hoje, a dor musculoesquelética, o tratamento está baseado em três pilares: educação, boas informações, informações precisas, científicas, informações sobre diagnóstico, prognóstico, tratamento, sobre comportamento, controle de estresse, ansiedade, sono, alimentação, tudo isso baseado em ciência, não na crença do profissional ou não na crença do paciente, mas o que a ciência mostra. Exercícios, né, para a gente tratar e combater a incapacidade física, e também o exercício, ele é um aliado muito importante no controle da dor, e a manipulação, ou seja, o ajuste vertebral, manipulação vertebral, que no caso é a quiropraxia. E para quem está em dúvida se é uma área boa, eu trago aqui, ó, né, o Referencial Nacional de Procedimentos. Esse aqui é de 2024. E olha só o que ele me traz aqui. A quiropraxia, a recomendação é que se cobre um valor de R$ 237. Então, o ticket médio hoje de quem trabalha com a quiropraxia é muito superior ao ticket médio. Eu não gosto muito do termo, mas da fisioterapia convencional, ou seja, de um atendimento não especializado. Então, vale muito a pena se trabalhar nessa área. É uma área muito que tem uma rentabilidade, que tem um reconhecimento e que tem uma valorização muito grande dentro da fisioterapia. E o que as diretrizes falam? Falei sobre a quiropraxia, falei sobre o problema, a dor musculoesquelética, e o que as diretrizes elas recomendam hoje? Então, essa aqui é a mais nova, saiu lá na revista Jospit, né? Para dor lombar crônica e aguda, uma revisão de 2021. E o que ela traz? De nível A, na dor lombar aguda, em primeiro lugar, manipulação e mobilização articular. E para dor lombar crônica, nível A, exercícios multimodais, exercícios de várias formas, manipulação e mobilização. Até um tempo atrás, tinha-se a crença que o paciente agudo deveria ser tratado com manipulação e o paciente crônico com exercício. Hoje, o paciente crônico ele também deve ser manipulado. Ele também deve ser submetido ao tratamento de terapia manual, a quiropraxia. Isso porque muitas vezes o paciente crônico, ele não é muito adepto ao exercício. Ele veio cheio de crença, muita gente falando que o problema dele ele não pode carregar peso, ele não pode agachar, ele não pode isso, ele não pode aquilo. Então ele tem medo de agravar.
E quando a gente trabalha a educação, que a gente vai quebrar essas crenças dele, e principalmente quando a gente faz a manipulação, nós vamos ter alívio de uma maneira rápida, esse paciente vai ter uma diminuição da dor, né? E aí a gente pode implementar o exercício, porque é para esse paciente. Lembrando, não é só a manipulação, não é só o exercício e não é só a educação. Nós temos que oferecer aos nossos pacientes tratamentos multimodais, né? Tratamentos multimodais são tratamentos com mecanismos de analgesia diferentes para a gente somar mais efeito terapêutico. Então, nós associarmos o exercício, nós associarmos a educação, nós associarmos a terapia manual, a eletroterapia, quando for indicada, né? Lembrando, mas não fazer somente tratamentos passivos, nós temos que ofertar cada vez mais, né? Para que a gente possa reverter aquele quadro aonde existe um aumento significativo, né? Um grande aumento de 1990 até os dias atuais, de quase 70% das dores lombares, das dores crônicas, e ainda existe a projeção que essa dor vai piorar mais. Então, oferecer bons tratamentos, lembrando, né, aquelas iniciativas que a IASP faz para aproximar a ciência da prática clínica, nós, como profissionais da saúde, nós, fisioterapeutas, temos a obrigação de ofertarmos aquilo que é melhor aos nossos pacientes. Então, e para quem está na dúvida, a quiropraxia é uma área muito boa, é uma área rentável, é uma área ali, extremamente é, que tem uma valorização tanto a nível de reconhecimento quanto a nível de pagamento, né, muito grande. Gostaria de agradecer, né? Aqui nós temos o canal, né, @cbq_físio, que é o nosso canal no YouTube, no Instagram. Eu peço para que vocês se inscrevam no nosso canal, tá? Aqui, se inscrevam no canal, acompanhem as nossas aulas e estamos com as inscrições abertas para pós-graduação em quiropraxia na cidade de São Paulo, Belo Horizonte, Pouso Alegre e Juiz de Fora, Minas Gerais. Tá? Então, aguardo vocês, espero que tenham gostado. O meu perfil é @Marcelo_Massaúde e eu estou à disposição para qualquer dúvida. Tá? Muito obrigado a todos.